Então vamos lá. Aqui nós temos outras variáveis, conforme vocês podem ver, que são variáveis decimal, né, do tipo float. Basta escolher aqui um nome para ela e definir que ela vai receber o valor decimal, separado sempre por ponto e não por vírgula. Aqui nós temos um array, que é onde você precisa aí guardar mais de uma posição. Por exemplo, uma variável, né, chamada cesta. Vamos fazer aqui, ó, cesta. E vamos supor que vão ser cesta frutas. Pronto. E aí vai ter aqui algumas frutas. Banana, maçã. Esse é o exemplo clássico, né, do array. Ó, laranja e assim por diante. Então ele vai guardando ali as posições dentro daquela variável. Ó, beleza. A banana é a primeira posição do array, então ela é a posição 0. A maçã é a segunda posição, é a 1. E assim por diante. É um array de 4 posições que vai de 0 a 3. Aqui nós temos uma variável que é do tipo imagem, né, que ela é um pouquinho diferente da variável array. Tá? Nós temos aqui o array que é passado entre colchetes. Esse tipo de variável, que tem uma tipagem, ela é passada entre chaves. Né? Geralmente nós utilizamos muito isso aqui em APIs. Tá? Imagine que você tem uma variável que define um elemento como se fosse uma classe. Então imagine que você tem uma tabela no banco de dados e essa tabela do banco de dados seria a tabela de pessoas. Vamos até colocar aqui, ó, pessoas. E aí, lá na tabela de pessoas você tem um campo nome. Esse campo nome recebe um determinado valor. Né? Você tem o campo, por exemplo, idade. Né? E aqui então você vai ter um valor correspondente àquela idade e assim por diante. Então você vai tendo aqui cada um dos elementos da mesma forma do array sendo separados por vírgula. Né? O último não tem necessidade. Então aqui, se eu tivesse mais algum outro campo, ó, nome, idade, vamos inserir aqui, por exemplo, endereço, né? E assim por diante. Então a estrutura teria que ser essa. Então aqui entra uma vírgula porque teve um outro campo e aqui entra um novo valor. Qualquer erro que venha a ter aqui no meio do código, tá? Ele vai representar aqui para a gente. Eu vou dar aqui um Ctrl- para diminuir um pouquinho, para que caiba tudo aqui, para que fique um pouco mais fácil também de vocês visualizarem. E vou clicar para ele poder rodar. Ó. Então ele vai pegar esse código main que foi executado aqui e vai rodar aqui, né, no meu console. Se tiver algum erro, o console vai estar apresentando, tá, e informando aqui qual foi o erro encontrado. Então ele vai estar conseguindo aqui, né, nos identificar qual foi o problema ali dado. Vou dar um Ctrl- novamente para ficar um pouquinho mais próximo. Beleza, não adianta eu rodar nada, né? Aqui só se tivesse algum erro que ele apontaria, ele não vai apontar nada porque nós não temos nenhuma informação. Vamos supor que eu deixe de colocar um ponto e vírgula. Eu deixei de terminar uma linha com ponto e vírgula. Ele já me mostra aqui, ó, em tempo real, tá em tempo de execução, ó, que tem um erro e está esperando, né, encontrar um ponto e vírgula. Olha como que é simples. Então ele me dá toda essa estrutura aqui e eu consigo visualizar, né, o que está faltando. Ele já vai marcar a linha, vai ficar bem fácil de você fazer esse tratamento. Após corrigir, ele volta a habilitar para que você possa preencher. Beleza? Então aqui ele tem alguns exemplos de variável. Lembrando que eu posso dar um printf aqui a qualquer momento, ó, e pedir para exibir uma dessas variáveis. Então eu vou criar ela, claro, fora aqui das declarações. Então vou dar um enter aqui, ó. Eu poderia até identar melhor com tab isso aqui, pronto, ó. E aqui embaixo eu coloco o meu printf. Ah, mas eu quero rodar o quê? Eu quero rodar um texto como foi feito? Não. Nesse caso eu quero rodar uma variável. E para me rodar uma variável, para me mostrar, né, uma dessas variáveis aqui, basta simplesmente pegar o nome dela e escrever aqui, ó. Então estou dando um printf em quem? Em name. Percebam o que vai acontecer, né? Se eu mandar ele rodar o printf em name, ele vai entender aqui que eu quero mostrar o conteúdo dessa variável, tá? Se eu passar ela entre aspas, ele vai entender que eu quero exibir aquele texto ali escrito. Então ele mostrou justamente o conteúdo dela. A qualquer momento que esta informação aqui for alterada, ele vai mostrar
explicar aqui em cima também. Eu sei que para quem já conhece sobre linguagem de programação, né, fica um pouco chato essa instrução inicial, mas para quem é cru, ainda não viu ou tem dúvidas sobre variáveis, é bem-vindo sim essas informações. Aqui você pode testar, ó, como que eu posso ver esse array, né? Então vai dar um printf e ver como que ele exibiria os dados do array. Ó. Tá aí as informações que existem lá dentro dessa variável do array, né? Como que eu recupero os dados de pessoas? A mesma coisa, só que aqui eu tenho posições. Então eu posso passar para ele quais seriam, por exemplo, dentro desse array, as posições nas quais eu queria acessar ou eu quero trabalhar.